Sr. Deputado Adriano Rafael. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Sr. Ministro, como que se usa dizer nos tribunais, aos costumes disse nada. Aquilo que aqui ouvimos não passa do que já conhecíamos desde 2005, nomeadamente das orientações estratégicas apresentadas em 2006, e, de novo, nada e às respostas à ausência total de conteúdo que fosse de encontro às perguntas aqui colocadas. Mas há perguntas que têm que ser esclarecidas, Sr. Ministro. Vossa Excelência, este mês, ordenou o aumento dos transportes públicos. Acontece que, utilizando expressões que Vossa Excelência prefere e utilizou ontem na Comissão, esse aumento, Sr. Ministro, já foi comido pelo dinheiro que é desviado para os operadores privados ilegalmente. Isto acontece, Sr. Ministro, ao abrigo da repartição de receitas do passe intermodal. Possivelmente Vossa Excelência não conheceria a situação quando tomou posse, há mais de um ano, mas em 2010 foi notificado pelo Tribunal de Contas, onde é referido que, ao abrigo de um documento de 1989, sem cobertura legal à data de hoje, só o metro de Lisboa viu serem retirados 12 milhões de euros sem qualquer cobertura legal, porque se a repartição é com base nos passageiros e nas viagens efetuadas, o Tribunal de Contas fez a reconstituição ao ano de 2007, o único ano a que teve acesso de números mais recentes, e concluiu que em 2007 o Metropolitano de Lisboa ficou sem 12 milhões de euros, sem qualquer cobertura legal, foram transferidos para os operadores privados. E aqui é importante esclarecer, Sr. Ministro, e a questão é esta. Vossa Excelência, agora devidamente informado, vai voluntariamente, dolosamente, permitir que em 2011, novamente, vários milhões de receita dos passos intermodais, pagos mensalmente pelos clientes da CP, da Carris e do Metropolitano de Lisboa, sejam transferidos para os operadores privados sem qualquer cobertura legal? É que agora Vossa Excelência não pode invocar o desconhecimento, será sempre uma atitude voluntária. E a segunda questão nesta área, e em 2010, Sr. Ministro, quantos milhões é que já foram transferidos ao abrigo deste protocolo que à data de hoje não tem qualquer cobertura? Sr. Ministro, falando de sustentabilidade das empresas, Vossa Excelência disse nesta Câmara que tem exemplos. Nós gostaríamos de ouvir um único que seja. Sr. Ministro, se está previsto reestruturação de empresas, não há que ter medo, há que o assumir. Se é necessário reduzir efetivos nas empresas como medida de gestão, só é necessário assumir essa medida, dialogar com os trabalhadores e os seus legítimos representantes, envolver todas as partes e apresentar a proposta, Sr. Ministro. O que não se pode fazer é negar nesta Câmara que se vai fazer redução de efetivos e depois pedir a uma chefia intermédia que, por e-mail, despeça uma centena de trabalhadores. E depois o Sr. Ministro esconde-se atrás de um biombo e diz que é um administrador desconhecido de uma participada da TAP que tomou a iniciativa. E isso não está correto, Sr. Ministro. Para exemplo de Vossa Excelência, entre 2003 e 2008, a CP reduziu 1.200 efetivos, Sr. Ministro. Não foram 120, foram 1.200 efetivos. Sr. Ministro, sem uma única greve, em diálogo com os trabalhadores, com informação atempada aos trabalhadores. O que não pode continuar, e portanto Vossa Excelência tem que assumir aqui na Câmara se o vai fazer ou não, é reduções de efetivos por e-mail, através de segundas figuras, escondendo-se Vossa Excelência, verdadeiro autor moral da decisão, quanto às suas responsabilidades. Estes esclarecimentos devem aqui ficar, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado dos Transportes. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, obrigado pela palavra. Telegraficamente, MF. Sim, não queremos repetir a Sorefam. Sim, queremos manter a empresa. Queremos ter uma empresa geradora de postos de trabalho, com um número de trabalhadores a funcionar. Sim, é exatamente isso que queremos evitar. Metro de Mondego, notável um certo oportunismo que se criou de cavalgar ondas para defesa de algumas figuras locais. Notável. O Governo nunca afirmou que iria parar com as obras. Aliás, elas nunca pararam. As obras estão em curso. Agora, estão recalendarizadas? Claro que estão recalendarizadas. Fertagos, a história está mal contada, estou de acordo, está mal contada, mas está mal contada por Vossa Excelência. A Fertagos é um caso
extremamente, de facto, interessante. Fez uma renegociação do contrato, acabou em 31 de dezembro, uma renegociação no quadro de um decreto que eu prometeria fazer, as bases da concessão, e no quadro do contrato, do Código de Contratos Públicos. Fez-se porque as metas foram cumpridas, as metas do contrato anterior foram cumpridas em termos de qualidade e de quantidade de serviço. A procura tem vindo a crescer, satisfaz as necessidades de transportes. Os parques de estacionamento de automóveis que servem o sistema estão cheios, o que significa que há uma alteração da repartição modal, estão a ser conquistados passageiros da estrada para o metro. E mais, quanto ao tarifário, há aqui também alguma confusão. Deve-se comparar o que é comparável. Se compararmos o único troço comum da CP, que é o troço Pinhal Novo Setúbal, irão ver que o bilhete ocasional é de facto ligeiramente mais barato na CP, 1,35€ contra 1,50€ na Fertagos. O passe mensal é mais barato na Fertagos do que na CP. E como a CP, ou como a Fertagos, perdão, tem uma maior utilização de passes, Sr. Deputado, por amor de Deus, uma maior utilização de passes, a base tarifária média não é superior. Mas isto são contas que podemos falar noutra altura. Gestão sistémica. Permita-me dar aqui uma nota sobre gestão sistémica. Há um despacho da Secretaria de Estado já publicado que criou um grupo de trabalho com membros indicados pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve Central e membros do gabinete, que está exatamente a estudar soluções sistémicas de articulação de modos de transporte naquela comunidade, utilizando a legislação que está para o efeito a ser criada. O mesmo está em negociação com a comunidade do Alto Minho. O mesmo está em negociação com a Câmara Municipal de Ceia. O que significa que estamos realmente a trabalhar numa lógica de intermodalidade. Porque não haver transporte ferroviário, e isto é uma demagogia tremenda, não é sinónimo de não haver transporte. Nós temos que garantir, e essa é que é a nossa função, temos que garantir a existência de transportes. Finalmente, turismo. Não é justo que os contribuintes estejam a financiar hotéis ou restaurantes. Todos concordarão. Mas se for a Refer, estão todos de acordo. Não pode ser. É o mesmo dinheiro. O turismo tem que ser financiado pelos próprios interesses do turismo. E é isso que é justo do ponto de vista... Chega. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro veio falar aqui e falou... Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro veio falar aqui e falou um pouco, en passant, da questão do endividamento das empresas do setor dos transportes ferroviários. Mas se quisermos ir ao osso da questão, é disso mesmo que nós temos que falar. E sobre isso nós podemos dizer que este Governo saiu fora dos carris. O Sr. Deputado João Paulo Correia há pouco falou e recordou das obras, das autoridades metropolitanas de transporte, para recordarmos aquilo que tem sido feito. E eu gostaria também de perguntar, e isto é para o Sr. Ministro, quanto é que disso já está pago? Quanto é que destas coisas que têm sido prometidas e daquelas que têm sido feitas já estão pagas? Porque aquilo que podemos constatar é que não é sistémico, mas é endémico, é um endividamento extremo das empresas. A Refer, 6 mil milhões. A CP, 3 mil milhões. Não há dinheiro que vede isto. Isto só acontece porque o Pai Estado vai avalizando o endividamento contínuo e crescente destas empresas. Além disso, paga mal e paga a más horas as dívidas que tem para com estas empresas. Continua na senda das indenizações compensatórias. Endividem-se e nós vamos pagando o cheque, sem contratualizar o serviço público, há muito prometido, entre o Estado e as empresas, sem adotar quaisquer modelos de negócio sustentável e transparentes. Senhor Ministro, até quando? Até quando as boas intenções que não passam do papel? Temos objetivos, temos intenções, mas quais em concreto, Senhor Ministro? Diga, a passo e passo vem-nos aqui dizer, mas pelos vistos é a passo de caracol. As 5 maiores empresas da dívida pública são todas do setor das acessibilidades e transportes. O Ministério das Obras Públicas é o campeão da dívida pública. Apenas em maio de 2010 se pediu às empresas para reverem planos de investimentos por forma a que o endividamento cresça um bocadinho menos.
Alguém acha que este estado calamitoso de endividamento no setor ferroviário ou em qualquer outro setor é culpa da crise internacional? Senhor Ministro, ponham a mão na consciência. Gostaria sim de o ver aqui falar de medidas concretas. Que medidas de eficácia já tomaram? Em concreto, prioridades, que padrões de qualidade já definiram? Que padrões de desempenho já definiram? Alguém já fez o estudo da rede convencional com viabilidade económica ou da sua preservação por imperativos sociais? Se sim, onde está, Senhor Ministro? Isto é secreto, é que parece a NASA, é como o Plano Estratégico de Transportes. Algures está feito numa gaveta, mas não é divulgado. Em avaliação em avaliação, parece que é tudo secreto. Destas obras avulso, onde estão os planos de cortes nos investimentos que saíram do PEC 1, do PEC 2? Concretamente, quais? Onde? Alguém que divulgue isto uma vez por todas. Sem dinheiro que vê deste buraco, Sr. Ministro, pretendem agora privatizar. Também gostaríamos de saber privatizar o quê em concreto? Privatizamos os setores quê? Os mais rentáveis? O Estado continua a aguentar os buracos? O que é que o Governo vai fazer com os passivos destas empresas? Também os vai privatizar? Privatiza as linhas, a linha do Norte, a linha do Oeste, as suburbanas de Cascais e Sintra? Senhor Ministro, diga, mas diga qualquer coisinha. Aquilo a que temos assistido é um Governo fora de carris, como já disse, saído da linha. Seja pelo endividamento calamitoso das empresas de transporte ferroviário, seja pela sua falta de planeamento neste setor, seja pela falta de eficácia de rigor na ferrovia, seja pela falta de prioridades, ou é a linha convencional ou é o TGV, seja pela falta de desempenho, tudo em falência. Aquilo que falta ao Governo no desempenho e naquilo que já disse, abunda depois naquilo que é o regabof deste tipo de empresas. Estudos e pareceres duvidosos, concursos e ajustes diretos duvidosos, ordenados de gestores públicos que passam o limite da decência, chefes, subchefes, assessores de chefes e ainda déficit. É isto tudo que abunda aos milhões, tantos e tantos de endividamento e de déficit que dava para fazer não um, mas 2 ou 3 TGVs.